Ei, olá, você já estava aí? Bom, bem-vindo ao nosso programa. Nesse documentário a gente vai relatar um pouco mais da história da cultura norte-americana e algumas histórias em específico que acontecem por lá. Existem dezenas de mistérios e histórias americanas. E bom, são histórias antigas e atuais, que continuam sem respostas. Qual a verdadeira origem do Grand Canyon? O que é Área 51? O que são mendigos, bruxa de Salem e o que o Halloween e a internet tem a ver com tudo isso? É nesse documentário que você vai saber. A maioria dos seres mitológicos presentes na cultura norte-americana nos dias de hoje deriva de histórias de nativos e outras histórias antigas que mudaram suas percepções de mundo. A mitologia indígena se difundiu entre as outras culturas com a chegada do homem branco à América, onde ambas as culturas se interligaram e novas histórias surgiram. Portanto, nós não podemos acreditar que nenhuma das histórias seja falsa, o que nos leva a crer e se essas histórias fossem realmente reais. O mistério agora é sobre outra lenda também dos nativos americanos, chamada de... De dia e de noite, as pessoas relatam um cheiro fortíssimo, um odor horrível, que se comparam a carne podre, vômito velho, dentre outros cheiros inimagináveis. De repente, sai da floresta uma criatura de mais de 2 metros, similar a um macaco, com grunhidos e sons assustadores. Esse é o então conhecido Bigfoot, ou para nós brasileiros, o Pé Grande. Quase todos os indígenas acreditavam que o Pé Grande é uma criatura não física. Algumas tribos indígenas mencionam que viram a criatura se transformar em lobo. Outros pensam que essa criatura vive em outra dimensão do plano físico, mas podem vir aqui como desejarem. Alguns também acreditam que o Pé Grande tem grandes habilidades psíquicas. Relatos de avistamentos mostram que a criatura pode ser visível para algumas pessoas, enquanto ao mesmo tempo permanecem invisíveis para outras pessoas do mesmo grupo. Existem muitos relatos de não-índios que viram a criatura após um avistamento de OVNI, e outros que procuram e pesquisaram o Pé Grande por anos estão chegando à conclusão de que a criatura é um ser espiritual, porque pode aparecer ou desaparecer à vontade. Os índios dos Grandes Lagos mencionam que, se alguém estiver andando na floresta e ouvir o som de um pedaço de pau batendo contra um tronco, oco ou árvore, cuidado, pois esta área é território de Sasquatch, outro nome do Pé Grande. Isso parece ser uma coisa interessante de se notar, porque outros não-índios até relataram isso. As pessoas relataram que às vezes o golpe do bastão é alto ou o baque como um grande tronco está sendo atingido contra uma árvore, enquanto outras vezes é mais como se um pequeno bastão estivesse sendo usado. Alguns pesquisadores do Pé Grande relataram sons e barulhos estranhos logo após a batida do bastão e o arremesso de pedras. O episódio de bater paus e o arremesso de pedra é a melhor evidência que eles têm para mostrar que são seres espirituais. Se você pesquisar por casos de poltergeist, vai ver que o paranormal ali é a mesma coisa que aconteceu com o Pé Grande, contando os arremessos de pedras ou os encontros delas vindo direto no cinegrafista ou na casa que eles estão. Alguns caçadores já tentaram capturar a criatura, como no programa de 2011 nomeado Em Busca do Pé Grande, porém nenhum obteve sucesso. A foto mais famosa conhecida do ser foi tirada por John Stoneman, tendo 57 anos, que caminhava pela região. Os bichos lendários tinham cerca de 2,2 metros de altura e estavam a poucos metros de uma importante estrada que cruzava o parque Kinzua State. Ele desceu de seu carro e saiu em caminhada para fotografar os exemplares. Para isso, ele usou sua câmera fotográfica. O Pé Grande continua sendo um grande mistério, assim como uma outra criatura sombria que habita as florestas americanas, se alimentando de carne humana. Esse é o famoso... Um índigo parece um esqueleto que foi recentemente retirado de sua cova.
com os lábios que ele tinha totalmente esfarrapados e sangrentos. Seu corpo é imundo e sofre de supurações da carne, exalando um odor fétido de carne podre que lembra decomposição, morte e corrupção. Nas florestas do norte de Minnesota, disse que as florestas da região dos Grandes Lagos e as regiões centrais do Canadá vive um ser malévolo chamado Wendigo, também descrito como um índigo. Esta criatura pode aparecer como um monstro com algumas características humanas ou como um espírito que possuiu um ser humano e o tornou monstruoso. É historicamente associado ao canibalismo, assassinato, ganância insaciável e aos tabus culturais contra tais comportamentos. Conhecido por vários nomes, cada um deles traduzindo aproximadamente o espírito maligno que devora a humanidade. Esta criatura é conhecida há muito tempo entre os povos indígenas, que o descrevem como gigantes, muitas vezes maiores que os seres humanos. Embora essas descrições possam variar um pouco, comum a todas essas culturas é a visão de que o Wendigo é um ser malévolo, canibal, sobrenatural, sendo fortemente associado ao inverno, ao norte, ao frio e à fome. De acordo com as lendas, um Wendigo é criado sempre que um humano recorre ao canibalismo para sobreviver. No passado, isso ocorria com mais frequência quando os índios e colonos se encontravam presos nas neves amargas e no gelo das florestas do norte. Às vezes encalhados por dias, quaisquer sobreviventes podem ter se sentido compelidos a canibalizar os mortos para sobreviver. Outras versões da lenda citam que os humanos que exibiam extrema ganância, gula e excesso também podem ser possuídos por um Wendigo. Embora todas as descrições da criatura variem um pouco, o Wendigo geralmente tem olhos brilhantes, longas presas amareladas, garras terríveis e língua excessivamente longa. Às vezes, eles são descritos como tendo a pele amarelada e outras vezes são cobertos com pelos emaranhados. Disse que a criatura tem várias habilidades e poderes, incluindo furtividade, sendo um caçador quase perfeito, conhece e usa cada centímetro de seu território e pode controlar o clima através da magia negra. Eles também são retratados como simultaneamente gulosos e emagrecidos pela fome. Dizem que os Wendigos são amaldiçoados a vagar pela terra em busca de satisfazer sua fome por carne humana. Só que quando essa carne acaba, eles acabam morrendo de fome. Lenda essa que empresta seu nome ao disputado termo médico Wendigo-psicose, que vários psiquiatras caracterizam como um sintoma de um intenso desejo de consumir carne humana e um medo terrível de se tornar um canibal. Posteriormente, as pessoas que desenvolvem a psicose do Wendigo acabam cada vez mais criando uma ilusão de estarem se transformando em um monstro Wendigo, com também um outro sintoma de cada vez mais estarem enxergando os outros indivíduos ao seu redor como sendo comestíveis, ao mesmo tempo em que eles desenvolvem um grande medo de se tornarem canibais. Geralmente, quando uma pessoa começava a demonstrar sinais dessa síndrome, o tratamento mais buscado era uma cura tradicional. E em casos extremos, quando essa pessoa começava a ameaçar os outros indivíduos, ela era exilada ou executada. E temos um relato datado de 1661 que fala sobre a psicose Wendigo. O que nos causou maior preocupação foi a informação que nos encontrou ao entrar no lago, a saber que os homens designados por nosso condutor para convocar as nações para o Mar do Norte e designar-lhes um encontro onde deveriam aguardar nossa chegada, tinham encontrado na morte no inverno anterior de uma maneira muito estranha. Esses pobres homens, de acordo com o relatório que nos foi dado, foram acometidos de uma doença desconhecida para nós, mas não muito comum entre as pessoas que procurávamos. Eles não são afligidos por loucura, hipocondria ou frenesi, mas têm uma combinação de todas essas espécies de doenças, que afeta sua imaginação e lhes causa uma fome mais do que canina. Isso os torna tão famintos por carne humana que eles atacam mulheres, crianças e até homens como verdadeiros lobisomens, e os devoram vorazmente sem poder saciar ou saciar o apetite, sempre buscando presas frescas e quanto mais avidamente, mais comem. Essa doença atacou nossos deputados e como a morte é o único remédio entre essas pessoas simples para impedir tais atos de assassinato, eles foram mortos para impedir o curso de sua loucura. Bizarro, não? Outro caso documentado ocorreu em 1878, quando um caçador de Plains Cree, de Alberta, chamado Swift Runner, sofreu um dos piores casos conhecido. Durante o inverno de 1878 até 1879, Swift Runner e sua família estavam morrendo de fome, junto com várias outras famílias Cree. Seu filho mais velho foi o primeiro a morrer de fome e em algum momento Swift Runner sucumbiu à psicose de Wendigo. Ele matou os membros restantes de sua família e os consumiu. Finalmente confessando isso, foi executado pelas autoridades. Tanto os avistamentos de criaturas Wendigo ainda são regulares, principalmente no norte de Ontário, perto da caverna do Wendigo, e em Kenora, onde comerciantes, caçadores e rastreadores afirmam tê-los visto por décadas. Muitos ainda acreditam que o Wendigo vaga pelas florestas e pradarias do norte de Minnesota e do Canadá, onde avistamentos dessa criatura continuaram até o surgimento do novo milênio.
Criaturas e seus possuídos ainda continuam por aí. Agora basta saber se o caso de psicose é real ou meramente fruto da imaginação dos nativos. Será que tudo isso foi influenciado pelo Wendigo? Nunca saberemos. Depois dessa lenda bizarra, o mistério agora é sobre outra lenda também dos nativos americanos, pouco conhecida, mas chamada de... Descrito como um ser sobrenatural, o enorme pássaro protegia os humanos dos espíritos malignos e era conhecido por Thunderbird porque nos seus olhos apareciam os raios vermelhos e o bater das suas asas soava como um trovão. Os Thunderbirds trouxeram intensas chuvas, que poderiam ser boas ou ruins. Boas quando a chuva era necessária e ruins porque traziam inundações e muitas enchentes. O pássaro era tão grande que várias lendas falam que ele pegou uma baleia em suas garras. Falam-se que tinham penas brilhantes e coloridas, com dentes e garras afiados. Contam que viviam nas nuvens bem acima das montanhas mais altas. Várias tribos têm diferentes tradições orais sobre o mágico Thunderbird, que eles tanto respeitam quanto temem. Na mitologia algonquiana, o Thunderbird controla o mundo superior, enquanto o submundo é controlado pela pantera subaquática ou grande serpente de chifres, da qual o Thunderbird protege os humanos lançando raio nele. De acordo com as suas lendas, os Thunderbird foram ancestrais da raça humana e ajudaram a criar o universo. Outra tribo fala de uma grande montanha que flutua no céu ocidental, sobre a qual vivem os Thunderbird. De lá, elas controlam a chuva. Dizem que são mensageiros do próprio grande sol e se deleitam em efeitos de grandeza. Alguns dizem que a mitologia foi constituída por os antigos construtores de morros. A imagem do Thunderbird é constituída nas cerâmicas, nas joias, nas máscaras e bom, por aí vai, é uma infinidade de itens. As lendas foram contadas através de histórias, canções, histórias muito cruéis. E bom, lá nos Estados Unidos, a gente não pode falar disso tudo sem falar das... Na América existem certas lendas características de locais. E bom, as pessoas vão para esses locais sem ao menos pesquisar, conhecer ou se interessar pela real história desses locais. E bom, a história que a gente vai contar aqui agora é sobre a origem do Grand Canyon. A lenda sobre a origem do Grand Canyon diz que Paul Bunyan, um lenhador gigante mítico, é símbolo de força e vitalidade lá dos campos de madeira dos Estados Unidos. Paul e seus companheiros não se assustavam com as chuvas que duravam meses, mosquitos gigantes e a geografia diversa do local, pois ele moldava os rios e lagos, e bom, foi assim inclusive que ele moldou o Grand Canyon e outros por aí. Then came the biggest job of his life. The country had no inland waterway large enough for big ships carrying heavy freight. So, Paul Bunyan began to dig. Soon, he had scooped out hundreds of miles of earth. Now he wanted rain. Além disso, outras lendas assolam a região do Grand Canyon. Lendas de antigas tribos, pessoas que morreram por lá, e bom, por aí vai uma infinidade de contos e histórias. Mas o que a gente não sabe é histórias e lendas perturbadoras que acontecem dentro de tal lugar. E bom, o lugar que eu estou falando é a Área 51, como é popularmente conhecida, fica localizada no Groom, um leito seco no deserto de Nevada, a 85 milhas ao norte de Las Vegas. O que se passa lá dentro é completamente envolto por segredos, e o público em geral é mantido afastado por sinais de alerta, meios de vigilância e guardas armados. A Área 51 foi criada durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética como uma instalação de teste e desenvolvimento de aeronaves, incluindo os aviões de reconhecimento U-2 e SR-71 Blackbird. A instalação fica ao lado de duas outras áreas militares restritas, a área de testes de Nevada, onde as armas nucleares dos Estados Unidos foram testadas das décadas de 1950 a 1990, e a faixa de teste e treinamento de Nevada. Toda essa área abrange mais de 1 milhão de hectares. Embora tenha sido inaugurada em 1955, sua existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA, a Agência Americana de Inteligência, em agosto de 2013. 4 meses após a divulgação da CIA, Barack Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a mencionar publicamente a Área 51.
Embora as informações oficiais sejam escassas, acredita-se que os militares dos Estados Unidos continuem usando a Área 51 para desenvolver aeronaves de ponta. Acredita-se que cerca de 1.500 pessoas trabalhem lá, muitas chegando e saindo em voos bate-volta de Las Vegas. O sigilo em torno da Área 51 ajudou a alimentar muitas teorias da conspiração. O mais famoso é uma alegação de que a área hospeda uma espaçonave alienígena e os corpos de seus pilotos. Depois de terem caído em Russell, no Novo México, em 1947, o governo dos Estados Unidos diz que não havia alienígenas e que o objeto acidentado era um balão meteorológico. Outros relatos estão relacionados não a um lugar, mas sim a uma criatura, conhecida como O Homem-Mariposa é uma suposta criatura sobrenatural, e o seu primeiro avistamento foi dado em 12 de novembro de 1966, por 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério. Eles viram uma figura humana de cor marrom, com asas. E bom, essa figura aí foi associada a futuros desastres que aconteciam lá por aquela região. A mais popular foi a queda da ponte que ligava Point Pleasant ao Ohio e causou a morte de 46 pessoas. De acordo com diversas fontes, o Homem-Mariposa ocupava uma fábrica abandonada próxima a Point Pleasant e foi nessa área que as aparições foram mais frequentes. Algumas das testemunhas ainda estão vivas e mantêm seus relatos sobre os encontros. Entre as mais disparatas está a explicação de que o Homem-Mariposa seria um anjo da morte ou uma ave mutante. Evidentemente, com as aparições, muitas vezes eram acompanhadas por avistamentos de luzes estranhas e homens de preto. Também existe a teoria de que o Homem-Mariposa fosse um alienígena e até um OVNI. E falando um pouco mais a fundo sobre aparições, o Homem-Mariposa passou a ser visto com mais frequência em Point Pleasant, onde ganhou a notoriedade que se espalhou pelo mundo, sobretudo entre os anos de 1966 e 67. Em Virgínia Oeste, 2 jovens casais avistaram os olhos enormes, de 5 centímetros de largura e 15 centímetros distantes um do outro, ligados a uma coisa que tinha a forma de um homem, mas maior. Esse foi o relato dos jovens casais. Talvez entre 1,80 m e 2 metros de altura. A lenda sobre o Homem-Mariposa acabou ganhando força e entrando de vez nas histórias dos norte-americanos. Tanto que, inclusive, em Point Pleasant tem uma estátua gigantesca do Homem-Mariposa e ela é feita de aço. E bom, fazendo o gancho que eu acabei de falar, lá nos Estados Unidos tem um museu extremamente dedicado ao Homem-Mariposa. Isso quer dizer que ele realmente ficou marcado nas histórias dos norte-americanos. E bom, para representar o cotidiano de tudo isso, aí a gente vai falar com vocês sobre A maior representação do folclore norte-americano é o Halloween, uma festa bizarra que foi criada pelos povos celtas na Europa pré-medieval. Os celtas da Irlanda e da Grã-Bretanha dividiram seu ano em 2 metades, sendo uma metade clara, onde consistia basicamente nos meses de primavera e verão, onde os dias são mais longos e as noites mais curtas, e a metade escura, onde consistia basicamente no mês de inverno e outono, onde os dias são mais curtos e as noites mais longas. Os celtas celebravam o fim da metade da luz com o festival de Samhain, significando o fim do verão na língua antiga irlandesa. Era considerado o Ano Novo Celta, onde não apenas homenageava o fim da colheita e o início de um novo ano, mas também era um meio que eles acharam para homenagear os seus mortos. O evento foi celebrado com fogueiras, festas e muitas superstições. Após a conquista romana da Grã-Bretanha, os celtas britânicos adotaram o calendário juliano e fixaram a data da observância de Samhain para 1º de novembro. A noite anterior foi chamada de All Hallows Eve, de onde vem o nome Halloween. Para honrar seus ancestrais e garantir as colheitas do próximo ano fossem abundantes, guloseimas e presentes foram deixados para seus espíritos na noite anterior. Para afastar os espíritos nocivos, os celtas usavam fantasias, máscaras, véus e enegreciam o rosto e também deixavam presentes na esperança de pacificá-los. Esses costumes evoluíram para doces ou travessuras. À medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo, os feriados pagãos foram cristianizados ou esquecidos. O Halloween continuou como é a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, que foi criado pelos cristãos para converter os pagãos e é comemorado em 1º de novembro. Nos primeiros dias dos Estados Unidos, muitos colonos vieram da Inglaterra, Irlanda e Escócia, trazendo suas tradições e crenças com eles.
outros grupos de imigrantes adicionaram suas próprias influências culturais, incluindo feitiçaria, crenças, voodoo, gatos pretos e muito mais. No final de 1800, as fantasias de Halloween foram popularizadas por adultos, mas, na virada do século, eram usadas principalmente por crianças. À medida que o feriado evoluiu para um feriado infantil, vilas e cidades começaram a sediar grandes celebrações comunitárias. E na década de 1940, o truque ou travessura se tornou generalizado. Embora existam alguns que acreditam que o feriado é mal honrado, rituais pagãos ou ocultismo, a grande maioria o celebra como um dia de diversão. De fato, nos Estados Unidos, continua sendo um feriado popular, sendo que nele são expressadas diversas lendas já apresentadas aqui, sendo a forma de expressão mais presente do folclore norte-americano nos dias de hoje. Além disso, outras formas de expressão dessa lenda é através das famosas creepypastas da internet, onde diversos relatos aparecem em fóruns virtuais falando justamente sobre aparições de criaturas místicas. Teorias da conspiração, que levam muitas pessoas a cometerem atos doentios. As creepypastas também se baseiam em diversas outras coisas no meio cultural da sociedade, vindo muitas vezes acompanhada de vídeos, fotos e até mesmo áudios perturbadores. As mais famosas entre elas, e muito presente não só na cultura norte-americana, mas também em outros lugares, são as histórias do Slenderman, um homem sem rosto e muito alto que supostamente sequestra crianças para fins desconhecidos. O Jeff the Killer, um assassino que aparece em seu quarto durante a noite com a famosa frase "Shh, vá dormir", entre muitas outras lendas sombrias. Basta nos questionarmos sobre isso tudo. Essas histórias que encontramos na internet são realmente reais? De fato, a América do Norte está repleta de seres e histórias místicas, mas nunca saberemos a confirmação da verdade dessas histórias. E bom, é exatamente isso que queremos, deixar a sua interpretação e leitura sobre tudo isso. Concordo. Por isso, veja no próximo episódio mais lendas do nosso querido Brasil. Obrigado pela atenção e lembre-se, Vá dormir.